Lamentações, capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua, os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, o qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o aspecto, mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor. Derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e inimigo pelas portas de Jerusalém. For por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vagueiam como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, imundos, gritavam-lhes, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e também andaram errantes, dizia-se entre as nações, nunca mais morarão aqui. A face indignada do Senhor os espalhou. Ele nunca mais tornará o olhar para eles. Não respeitaram a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegado o nosso fim. Então estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos amaram, nos ciladas. O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo de sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estrangeiros e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descansos. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre de sua mão.
como perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, desmaiou o nosso coração. Por isso, escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Ezequiel, capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fôlego revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. As plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e brilhavam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados. Assim, todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. Também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, de cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se virava quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, um para cada um dos 4. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando, elas andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam.
e os seus aros eram tão altos que faziam medo. Estas 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor, e andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se aos seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito queria ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava na roda. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que os cobriam do outro lado. E, andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E, por cima do firmamento, que estava por cima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava.